Salve fiel, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos falar um pouquinho da saída do Mano Menezes e sobre essa possibilidade de o Zanardi, treinador do São Bernardo, estar assumindo o Corinthians. Vamos começar pela saída do Mano Menezes. Mano Menezes foi demitido hoje no começo da tarde. A diretoria corintiana se reuniu, decidiu mandar o Mano Menezes embora. Uma campanha de 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas. É uma campanha realmente muito ruim, mas a gente tem que colocar alguns pontos aqui que a gente tem que avaliar o trabalho do treinador, já que ele terminou, e ser o mais justo possível com o treinador. Ele veio já do ano passado para cá, ficou 5 meses, acho que no cargo, próximo disso. No final do ano passado, ele veio como meta salvar o Corinthians do rebaixamento, conseguiu, né, na temporada passada, salvar o Corinthians do rebaixamento. Chegou para essa temporada com a responsabilidade de fazer uma reformulação do elenco corintiano. Pois bem, Augusto Melo, que liderava, né, que é o atual presidente, ganhou as eleições, que liderava essa responsabilidade, disse que traria de 10 a 12 jogadores para o Mano Menezes, e esses jogadores não chegaram. Chegaram 5, 6 jogadores, um não pode jogar por falta de documento, Palácios estreou e no primeiro jogo já se lesionou, então o Mano Menezes contava ali com 3, 4 jogadores ali na última rodada em que o Mano era nosso técnico contra o Novo Horizontino. Nas outras rodadas ele estava contando com 3 desses reforços que chegaram. Então, assim, Mano Menezes fez um mau trabalho? Acredito que sim. Não estava rendendo o esperado, o Corinthians estava desorganizado atrás, o jogo contra o São Bernardo, isso ficou muito claro, né? Com um jogador a mais, o Corinthians não conseguiu nem atacar bem e nem se defender bem, né? O São Bernardo teve 3, 4 escapadas no contra-ataque, conseguiu fazer um gol, teve uma bola na trave, isso tudo com um jogador a menos. E o Corinthians com um jogador a mais não estava conseguindo nem se defender e muito menos atacar. Logo, a pressão subiu para o lado do Mano Menezes, porque, embora tecnicamente falte muito para esse elenco, isso é uma verdade, falta mesmo para esse elenco, mas, por outro lado, também a desorganização tática da equipe não se justifica, né? O Corinthians precisa estar melhor distribuído taticamente. Você não pode tomar um gol contra o São Bernardo, por exemplo, tendo um jogador a mais. Isso começou a pesar contra o Mano Menezes, porque além do futebol não estar sendo bem jogado, a questão técnica, defensiva, tática principalmente, que é a maior responsabilidade do treinador, ela não estava acontecendo. Então, Mano Menezes ter saído do Corinthians foi justo? Foi em certa parte, mas também a gente tem que colocar um pouco de responsabilidade no seu Augusto Melo, porque prometeu muitos jogadores para o Mano Menezes, esses jogadores de fato não chegaram, era para ter chegado 12 jogadores, chegaram 5, ou seja, ele teria que ter aí mais 6, 7 peças no mínimo para ter um time com condições de fazer um bom campeonato. Então, Mano Menezes ter sido demitido é uma coisa absurda? Não, porque os resultados, a gente sabe que o treinador vive de resultado, e ele não estava tendo esses resultados. Então, de certa forma, foi justa a demissão do Mano Menezes. Mas a gente tem que colocar essas ressalvas. Ele não teve os jogadores que foi prometido para ele. O elenco passado, que já não era muito forte, muitos dos jogadores saíram. Fábio Santos se aposentou, Renato não teve seu contrato renovado, entre outros que saíram na reformulação do fim de ano. Então, assim, Mano Menezes foi mandado embora de forma justa até certo ponto, mas existem umas ressalvas que também tem responsabilidade do seu Augusto Melo. Augusto Melo, que me parece estar um pouco perdido na sua função. Por que eu digo perdido? Porque ele deu uma entrevista no pós-jogo contra o Novo Horizontino dizendo que ele ia manter o treinador, que o treinador era o Mano Menezes até 2025 e que ele não tinha entregado ainda as peças, os jogadores que faltavam para que o Mano Menezes pudesse fazer o seu trabalho. Ou seja, ele deu a entender que ele ia manter o treinador no cargo. Um dia depois ele demite o treinador. Então, assim, o Augusto Melo ele tem falado bastante, dado muita entrevista, e muitas das entrevistas que ele tem dado tem causado polêmica. Então, acho que o Augusto Melo precisa parar de falar um pouquinho. Mas voltando ao caso do Mano Menezes, que é o assunto do vídeo, e do Zanardi, que a gente vai falar um pouco mais à frente, ele foi demitido de forma justa. Não acho que foi nenhum absurdo ele ter sido mandado embora,
mas também acho que se ele tivesse continuado um pouco mais, justamente por causa dessas peças que ainda o Corinthians não recebeu, eu também não acharia nenhum absurdo. O que eu acho é que o Corinthians precisava ter um pouco mais de resultado. 5 jogos, ter 4 derrotas, não é normal, principalmente se tratando de um clube do tamanho do Corinthians. Isso é fato, né? Então isso pesou contra o Mano Menezes. Vamos falar um pouquinho agora da chegada do Zanardi, né? Que é o treinador que possivelmente vai ocupar o lugar do Mano Menezes. O Zanardi é o treinador do São Bernardo, está fazendo um ótimo trabalho já há algum tempo no São Bernardo, um trabalho que tem longevidade, né? Já tem mais de um ano que o Zanardi é treinador do São Bernardo. O São Bernardo que fez um ótimo paulista do ano passado. Esse ano está fazendo um paulista bom também, está bem colocado no Campeonato Paulista. A Série C, parece que faltou pouco para subir para a Série B. Ou seja, é um time muito bem armado pelo Zanardi. Então parece ser um bom treinador, parece ser uma boa escolha. O que me preocupa é que é um treinador que ainda não foi provado em time grande. A gente sabe que time de massa, a pressão é completamente diferente. No Corinthians tem o peso da torcida, tudo no Corinthians é muito. Será que o treinador está preparado para isso? Com todo respeito ao São Bernardo, mas as notícias que acontecem no São Bernardo não tem 10% da pressão do que é estar em um clube grande de massa como é o Corinthians. Então, minha preocupação toda é essa, entendeu? Será que ele vai ter tempo de trabalhar? A diretoria vai deixar trabalhar? Ou será que depois de 3 derrotas que ele tiver ali no Brasileiro, vão querer mandar ele embora? Então tem tudo isso, precisa ver se vai ter tempo de trabalho, se a diretoria vai bancar o treinador, se tem convicção naquilo que está fazendo, né? Esse nome é o nome que eles queriam mesmo, é o nome que, né, surgiu ali e eles no desespero estão querendo trazer o treinador. E tem uma outra questão, que é a questão do regulamento do Campeonato Paulista. Eu não sei muito bem se isso é verdade, mas até onde eu entendi, parece que o Zanardi não pode treinar o Corinthians porque ele já treinou o São Bernardo e o regulamento do Paulista não permite que você treine uma segunda equipe, tendo em vista que você já iniciou, no caso do Zanardi, no São Bernardo. Então, como é que vai ser isso? Vai trazer um treinador que, nesse momento em que o Corinthians mais precisa de treinador, não vai ter o cara à disposição? Eu não sei. Me parece. Por isso que eu falei que eu acho que o Augusto Melo está um pouco perdido, porque ele quer trazer um treinador que nesse momento, até onde deu a entender, não pode trabalhar. O cara vai dar treino, mas não vai estar no campo, aí vai colocar o Danilo do sub-20, como é que vai ser isso? Vai ser pelo radinho, né? Que nem quando o treinador é expulso. Tudo isso, todas essas questões, entendeu? Pesa contra o Zanardi. Acho que é um treinador que tem potencial, é um treinador que me parece ser bem interessante, tem mostrado capacidade, mas é como eu disse, é em times menores, tem menos pressão, tem menos responsabilidade. O São Bernardo não tem obrigação de ganhar título. Se ele vier para o Corinthians, essa obrigação já existe, por natureza, por ser o Corinthians, né? Não é nada demais. Por ser o Corinthians já existe a responsabilidade de você buscar título. Então, será que o Zanardi vai conseguir dominar essa questão da responsabilidade de estar no Corinthians da vida? Eu não sei. Entendeu? Quando a pressão aumentar, o torcedor apertar, será que o treinador tem cabeça, tem emocional para aguentar? Todas essas questões, entendeu? Elas são importantíssimas, que precisam ser avaliadas. É um treinador que aposta, né? Aquele treinador que chega, pode ser que dê muito certo. Eu vi muito torcedor comparando o Zanardi com o Carpini, mas são situações completamente diferentes, né? O momento das equipes são diferentes. O São Paulo veio com o Dorival Júnior, que já deixou uma estrutura muito bem alinhada, muito bem feita, uma equipe praticamente pronta, chegou alguns reforços que vão entrando aos poucos, mas que o Dorival Júnior já tinha deixado uma estrutura muito bem alinhada, né? Então o Carpini entrou porque o Dorival foi para a seleção brasileira. Já está muito bem alinhado, muito mais adiantado, já tem um jeito de jogar o São Paulo, então fica um pouco mais fácil. Você vai colocando a sua maneira de jogar aos poucos numa equipe que já está ganhando, entende? É diferente de um Corinthians, por exemplo, que vem de 4 derrotas, entendeu? Tem uma pressão, que o cara precisa chegar para dar resultado. Será que o Zanardi é capaz de dar esse resultado? Ele tem essa estrutura, ele vai aguentar essa pressão de chegar num clássico, por exemplo? Claro que ele não vai poder por causa da questão que eu disse do regulamento. Mas se ele chegasse hoje, fosse enfrentar um Santos da vida com vindo de 4 derrotas, que nem o Corinthians está vindo, será que ele é capaz de mudar esse panorama? Ele consegue entregar um resultado já de imediato? Não sei se ele tem essa capacidade.
Então, é um treinador que seria uma aposta. E o meu medo, eu já disse isso algumas vezes nos vídeos que eu já fiz no Instagram, nos grupos que eu participo, é que o Corinthians é do Corinthians repetir 2023, que foi o ano em que teve aquela situação do Cuca, teve o Lázaro, teve aquela palhaçada toda, o Corinthians trocou de treinador 4 vezes, se eu não estiver enganado. E o resultado foi, até a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está disputando o rebaixamento. Um ano em que o Augusto Melo chegou prometendo brigar por título, eu acho que o começo dele está mais para brigar contra rebaixamento do que para título, né? Prometeu muita coisa, né? Muita coisa foi prometida, acho que ele tem falado demais e isso não está ajudando o clube, muito pelo contrário, está piorando a situação do Corinthians. Então, tudo isso precisa ser visto. Mas falando do Zanardi, que é o assunto do vídeo, é uma aposta. É um treinador que é uma aposta, é um treinador que a gente vai precisar ver em time grande. Esse time grande possivelmente vai ser o Corinthians. A gente torce para que dê certo, a gente torce para que ele chegue e consiga realmente mudar o panorama, que é o que a gente quer. O torcedor não aguenta mais ver esse futebol patético, ridículo que o Corinthians tem jogado, que é uma vergonha atrás da outra. E não é de agora, dessa temporada, não, é de algumas temporadas. Mesmo quando estava com o VP, por exemplo, que fez aquela campanha de quarto lugar do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou muitos jogos em lampejos de jogador específico, Renato Augusto, Roger Guedes. Não era uma equipe bem estruturada e bem montada. Era uma equipe que de vez em quando fazia uma jogada mágica porque tinha jogadores de qualidade para fazer isso e estava acontecendo, né? Aquela coisa do resultado tá chegando. Então pareceu que foi um ano bom, mas mesmo com o VP não foi um ano positivo. O Corinthians fez um ano bem ruim, fraco, entendeu? De futebol. Já tem algum tempo que não tem um time que realmente a gente fala, olha, esse time aqui realmente tem capacidade, tem possibilidade de buscar o título. Então, torcer, se o Zanardi chegar, a gente vai torcer, vai apoiar, espero que dê certo, mas tem esse ponto de asterisco aí, que essa questão dele não poder assumir agora no Paulista, eu não sei até que ponto isso é vantajoso para o Corinthians, porque de fato o Corinthians precisa de treinador agora, precisa resolver as coisas agora, ele já está com 4 derrotas, o campeonato só tem 12 rodadas, não tem tempo para perder. Mas as notícias que estão saindo aí é que o Corinthians está atrás do Zanardi. Se chegar, a gente vai torcer, a gente vai apoiar, a gente vai fazer a nossa parte como torcedor. No restante, é esperar para ver o que a temporada vai nos mostrar. Beleza, fiel? Quem gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí. É, faça a sua crítica também, não tem problema nenhum. A gente está aqui para tudo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.